dois, três, gravando. 6h38, 4 de janeiro de 2019. E vamos lá para, de fato, a leitura que Deus colocou no altar. Sem isto não posso realizar. Costumo, de fato, bater continência para quem, de fato, eu coloco no altar. E se é assim, que o bonde passe, quer dizer, o bonde não, o trem não, nem o metrô. A coisa comum. Eu vou, de fato, surfar. Mas Deus me pediu algo diferente. Disse que era para eu tirar os dentes. Eu disse, santo, então vou ter que descer de caminhão. Quer dizer, vou ter que descer nessa banguela. Santo Deus, eu vou ter que deixar isto. A pena me levar. Sim, pena capital. Isso poderia me fazer muito mal. Mas o que foi que Deus colocou no altar? É isso. Ontem, antes de deitar, vegetar, quer dizer, me alimentar com o que a televisão pode nos ofertar. Deus me disse, o divino, o filho, em carne viva, em carne espiritual, quer dizer, carne divinal. Sei lá, ele me disse, nós vamos de fato pegar a bola e derrubar todos os pinos. Eu disse que isso seria muito esquisito, muito difícil. Você de fato entrar no lugar, pegar o globo ocular e ser capaz de enxergar as amarras do lugar. Mas ele me disse que eu tinha que realizar, eu tinha essa capacidade e não poderia de fato deixar de colaborar. Aí eu cheguei, sentei, fui ver a TV. É uma questão de aborrecer, sim, porque eu não perco tempo, quer dizer, eu não tenho tempo a perder. O problema é esse, com babaquice. Sim, porque você ficar perdendo tempo com cor de roupa de criança? O enxoval do meu filho eu fiz lilás, no ano de 93. Ah, estava lindo, sim, era tudo lilás. E verde, quer dizer, branco. Mas a cor predominante era lilás. Sim, como era lindo. Tudo lindo. Ninguém me questionou, de fato, a cor. Todo mundo dizia que coisa mais linda está o quarto do seu filho. Sim, existia brinquedo à vontade. Muito carro, caminhão, bateria. É isto. Tudo identificando o meu filho. Era a cara dele. Entendi assim. E aí você está sentada defronte da TV e gente que não tem o que fazer se ocupando com a cor rosa ou azul. É uma inutilidade dessa quando as crianças estão de barriga vazia. Pai não tem dinheiro para comprar nada, vai se ocupar com a cor da roupa da criança. Isso é para gente de vida abastada. Mas não foi isso. Quer dizer, é isto. O assunto é exatamente esse. É a nossa incapacidade de sentar no lugar para enxergar as coisas do lugar. A gente traz tanta bagagem para o lugar que simplesmente o excesso de bagagem tende a nos cegar. E aí fica difícil a gente caminhar dentro do próprio lugar. Se você já chega abastecido de tralha, deixe as coisas lá. Entre no lugar para conhecer o lugar, para vasculhar o lugar, para trazer o que tem no lugar e ter a compreensão da mudança. Mas é a partir do que está no lugar e não com a ideia predeterminada de que tem que ser assim. Isso não presta. Isso foi o que Deus me disse. Foi o que Deus me disse. Maria de Cássia está precisando ir ao mercado. Eu disse, eu estou precisando ir a uma quitanda.
Sim, porque levando em consideração que o supermercado há coisas demais, Deus já soube me perguntar. O mercado é o mediano, nem o pequeno nem o grande. Eu disse para ele, eu estou precisando de um aqui todinha. Ali você está tão pequenininha. Ele então me disse, até numa feirinha você compra essas coisinhas. Eu disse isso, até numa feirinha. Isso quer dizer que a minha casa estava, o quê? Vazia. Quer dizer, quase cheia. Foi a partir da lista de supermercado que eu fiz ontem à tarde. Enquanto a água do café fervia, que Deus de fato me trazia a compreensão da leitura que eu faria. O que é necessário adquirir. O que é necessário substituir. O que é necessário, de fato, olhar o prazo de validade. Se tem coisa vencida, se tem coisa a vencer, o que foi assinado, a data presente, o que foi renovado, o que foi tramado. Mas não, nós entramos para trabalhar já trazendo a nossa bagagem. E dessa forma a gente acha que a gente vai construir um país melhor, que emprego vai brotar. Como é que de fato emprego vai brotar se eu trago mais bagagem para o lugar? Assim não dá. Não dá, assim não dá. Porque Deus, de fato, me trouxe como entendimento primordial de governar. Antes de qualquer coisa, você precisa arrumar você. Desta forma, você vai saber que quem deve estar lá não é a sua particularidade, mas a necessidade de você conhecer a verdade. E não é a sua verdade. É a verdade do lugar, baseada em fato. Fato. O que foi feito até aqui, porque foi feito. Tem contrato atrasado em andamento. O que foi, de fato, amealhado durante esse tempo. O que foi, de fato, disperso. Porque não foi renovado. Que tipo de contrato aqui foi trazido? Por que colocou nessa pasta? Também uma coisa primordial que Deus me disse ontem, fazendo uma pequena lista de supermercado. Se o que está naquela pasta pertence à pasta. Algo tão simples. Deus, ali diante de mim, me disse. Você pode, de fato, encontrar leite, ainda que seja numa feira pequena, comum, lá no lugar onde tem detergente, água sanitária, cloro, sabão. Não. E como é que, de fato, existe numa pasta de meio ambiente coisas que não pertencem, de fato, ao meio ambiente. Que se estivesse lá, com toda certeza, iria contaminar todo o processo do lugar. Coisa simples. Uma lista de supermercado. Ali, ele apenas me dizendo, divida as pastas. Ótimo. Os ditos ministérios. E procure saber o que tem, o que pertence e o que não pertence. Separar
e vai enxergar tudo que foi colocado em cada lugar, com pessoas chaves, para a coisa não funcionar, a coisa não andar e continuar governando e você achando que está dominando. Não basta colocar 100 pessoas sentadas no estádio para de fato acompanhar as 10.000 pessoas que lá vão estar. É necessário de fato saber quem são as 100 pessoas que você vai escolher, onde elas vão sentar e com quem elas vão se relacionar. Para você, de fato, ter a capacidade de conhecer as pessoas, o lugar e até a grama, que vai fazer parte, que você vai ter que enxergar. Saber separar a grama que foi plantada de forma recente, a mediana e aquela grama velhaca que está lá há séculos, chupando toda a água, para que a grama recente possa de fato ser dependente. Isso a gente não consegue entender quando a gente já entra para sentar no poder de barriga cheia. De barriga cheia. Até um jumento sabe separar a grama velhaca, a grama mediana e a grama que foi plantada de forma recente. Até um jumento sabe o lugar do estádio onde ele deve de fato pastar. Porque ele sabe que a grama recente pouco vai alimentar, pouca água vai lhe dar. Mas a grama velhaca sabe absorver com prática, todo o alimento do lugar e tende a concentrar. E aí, a grama mediana faz o serviço, fica ali entre a grama velhaca que manda na casa e está viciada a dominar ali, privilegiando a grama mediana, porque ele sabe que quando ele aposentar, ele vai escolher a grama mediana para colocar no lugar. E sempre vai ter acesso ao lugar. Privilegiando e sendo privilegiado. Privilegiando e sendo privilegiado. O jumento sabe enxergar. Ele conhece o pasto. E sabe que a grama recente, que entra lá indigente, a depender do movimento do lugar. Ou vai, de fato, se calar, ou vai se assentar para lá ou para cá, ou vai ficar isolado. Não vai, de fato, ganhar nada. O básico do básico do básico do básico do básico. O recente que chegar e sacar como funciona o lugar, ele vai logo saber com quem vai se encostar. E será o próximo mediano, o próximo velhaco. O jumento entra no estádio assim. Porque quando ele vai pastar, ele deixa a carga dele fora. Ele não leva carga. Mas nós entramos no lugar com a carga. Sem, de fato, estar disponível para vasculhar. Como é que nós vamos dar resultado se a gente, de fato, já entra lá, seja na feira, na quitanda ou no supermercado, com o carrinho lotado? Como é que nós já entramos no supermercado, no hipermercado,
hipermercado com o carrinho lotado. Antes eu preciso abrir os armários da casa. Eu preciso, de fato, vasculhar cada canto da casa. Eu sou novato na casa. E ainda que eu seja velhaco, e eu estou entrando naquele espaço, eu não estava ali ontem, nem anteontem, nem o mês passado. Então, para eu entrar lá, o discurso pode ser muito bonito, aplaudido, perfeito, mas ele não representa as necessidades do povo brasileiro. Porque o ministério pode, de fato, ser extinto, ser distribuído. Mas o que deu sentido a esse livro foi a gente saber colocar gente para dominar. Os velhacos continuam lá, tendo acesso. Os velhacos continuam nos cargos, ainda que estejam aposentados. Isto é que precisa ser analisado. O que a gente precisa, de fato, encontrar em cada ministério são os velhacos. Aqueles que o tempo todo deixou o ministério viciado de cargos. São os velhacos que dominam, que comem a comida, que absorvem a água, que tira até inseticida do lugar, em todo lugar. Porque essas pessoas não chegaram aonde eles estão, nessa situação de privilegiados, se eles não soubessem escolher os velhacos e com coerência com o pensamento. Essa demência coletiva que, de fato, tira do brasileiro o direito dele ter vida própria. Que o brasileiro não tem vida própria. Ele trabalha para sustentar velhacos em todas as esferas dos estados, que além de aposentados, têm cargos privilegiados, comissionados e o tempo todo trabalham minando os resultados. E aí é uma coisa generalizada. Além de multiplicar os velhacos, souberam de fato colocar eles em lugares privilegiados, com acesso a dados privilegiados, manipulando os dados privilegiados e sempre encontrando de fato o acesso para a gente servir a quem precisa dos dados. E aí fica muito difícil quando a gente entra num lugar chamado hipermercado de rico. Sim, porque lá só entra gente com bolsa lotada. Quando a gente, de fato, entra já sabendo o que está acontecendo. Fica muito difícil a gente acreditar naquilo que a Bolsa de Valor está a nos ofertar. Porque quem entra lá já entra com a ciência de como estar a funcionar, o que tem lá, quanta gente pode lucrar e quanta gente pode apostar. Informações privilegiadas são passadas para essa gente macabra. Cada um com um pé de cabra.
Cada um com seu próprio pé de cabra. Usando quem? Essa gente velhaca, que deveria estar aposentada e sem acesso mais ao lugar. Mas uma gente enraizada, que não se aposenta, porque continua de fato sendo o pé de cabra, passando informação privilegiada e destruindo de fato a casa. Aí é que a gente precisa agir. Mas para isso, a gente precisa encontrar o sentido de administrar. O sentido de administrar um lugar é conhecer primeiro o lugar. Tem que conhecer o lugar. Tem que saber o que tem no lugar. Quem trabalha no lugar. Por que ainda não está aposentado? Como é que, de fato, continua lá, sentado no cargo, sem arredar o pé do lugar, manipulando, minando, trazendo de fato apenas os seus privilegiados tentáculos em cada lugar. E aí, de fato, é necessário a compreensão de administração. É você ter a ciência de que, além da lista de supermercado, retire o que tem nos armários. Abra os armários. Veja o que tem lá. Os contratos que foram assinados. Quem colocou lá. Por que foram trocados. Analise o que eles fizeram antes de entregar para o presidente Bolsonaro. Isto não basta a gente dizer vamos tirar os cargos comissionados. É necessário aposentar aqueles que já deveriam ser aposentados. Olhem o tanto de gente aposentada, sentada na máquina pública, minando, trabalhando, com acesso a dados privilegiados. Olhe os aposentados que deveriam estar aposentados. Quem colocou eles lá? A quem eles estão ligados? Basta olhar isto. E nós vamos saber o que essa gente imunda esteve a fazer durante esse tempo todo no poder. Nós vamos conhecer o lugar. Nós vamos saber que dentro de cada pasta tem gente privilegiada, treinada, aposentada, comendo a possibilidade do povo brasileiro ter vida própria e não carregar essa carga desgraçada chamada Estado pesado. É uma carga desgraçada nas costas dos brasileiros. Uma gente aposentada que continua sentada na máquina, recebendo de fato cargo comissionado, dinheiro, acesso e de fato sugando. Um bando de sanguessuga. Quanto essa gente está ganhando? E a gente acreditando que entrar na casa, já com a pasta debaixo do braço, fazendo conchavo para fazer reforma, para fazer trabalho, sem você ter acesso aos dados, sem você de fato saber. Pode fazer 1000 reformas, 1 milhão de reformas. Pode colocar as pessoas a se aposentarem com 100 anos. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque ainda que eu diga para a pessoa tem que aposentar com 65 anos, os seus direitos estão garantidos. Você não vai continuar sentado aqui no cargo. As pessoas, além de não desejarem, além de fato,
conseguirem o quê? Isso, conseguirem de fato a aposentadoria de uma forma escandalosa, continuam sentadas no cargo, recebendo salário, aposentados e com cargo privilegiado, servindo ao Estado. Então, mais do que trazer um plano de governo pronto para, de fato, o povo brasileiro absorver, é necessário, de fato, a gente conhecer o poder, o que eles fizeram com o poder, as pessoas que eles colocaram, sabe, a, as pirâmides do Egito, a estrutura pensada para guardar, de fato, quem deveria ter a sua carcaça preservada, foi pensada de uma forma tão, tão, tão acima dessa nossa mediocridade, que o meio ambiente e a ação do tempo não conseguem, de fato, derrubar, desgastar, porque está acima da nossa mediocridade, desse nosso pensamento pequeno de que eu conheço a solução, de que eu conheço a verdade e vou levar esta verdade para colocar lá. Baseada em quê? Na bandeira pendurada na porta, desgastada, rasgada, arranhada, suja, massacrada, desrespeitada? Procure conhecer de fato o mastro. Procure saber onde é que o mastro foi fincado. O que está de fato lá como sustentação do mastro. Sim, porque a bandeira não está nos ares. Está de fato amarrada. Procure saber a corda da amarração entre a bandeira e o mastro. O mastro, que é de fato que dá sustentação para ficar no ar, no chão. Procure os ratos aposentados, recebendo salário, comissionados, coligados, minando. Se assim a gente fizer, a gente vai encontrar a porta da casa para a gente entrar. Caso contrário, vai ser igual o Fluminense e o Bahia, quando caíram de fato para a divisão que inexistia aos olhos dos brasileiros. Eu mesma sou uma que nem conhecia que tinha série C e D do futebol. Até a série B era uma coisa que praticamente a gente nem entendia. Porque éramos série A. De repente, o Palmeiras, campeão brasileiro. De repente, o Fluminense, não era tão distante, cai para a série B. Aí a gente conhece. Existe série B, depois outros campeões lá. O Vitória passeou na série C. E se vacilasse é para a série D. E como torcedora do Vitória, soube que tinha série D. E da dificuldade que é a série C. Mas para isso, estive lá com o Vitorinha. O Bahia lá, junto com o Fluminense.
E aí, a manipulação, em vez de voltar pela porta onde eles estiveram de fato caindo, entrar pela janela. E não consegue de fato se sustentar. Sim, não podemos dizer que consegue, porque mancha a história. Não há glória na história do Bahia nem do Fluminense. Não há glória. Os torcedores do Bahia e do Fluminense, aqueles que amam, sabem que não há glória. Mancharam a história. Porque teriam que, de fato, travar a batalha. Colocar gente responsável lá, para que eles pudessem caminhar e voltar pela porta da glória. A mesma porta que eles caíram lá. Mas a gente achar que a gente entrando pela porta da frente de uma casa e de fato já trazer a história pronta, isso é dar glória para casa, não é? É apenas trocar a bandeira desgastada por uma bandeira novata. Só vão fazer isso. Colocar uma bandeira nova lá. A glória não será alcançada. Porque a podridão está dentro da casa e não na bandeira desgastada. Porque a sujeira não está lá na bandeira. Ainda que atinja a bandeira, a corda, o mastro e a sustentação. Ainda que. Aí é inverter a coisa. Porque a sujeira está dentro da casa. Aquilo que destrói a nação brasileira não está na bandeira, está dentro da casa responsável pela bandeira brasileira. E se a gente quiser dar para o povo brasileiro o direito de ter vida própria, é necessário cada um que recebeu gente de fato habilitado para o cargo. É necessário cada um que recebeu a cadeira desejar conhecer a cadeira. Ainda que tenha 10.000 funcionários. Quem está aposentado, quem deve ser aposentado, que cargo ocupa, há quantos anos. E procure saber os novatos que lá entraram. Se são de fato funcionários ou foram colocados lá para o tempo passar e daqui a pouco fazer parte do lugar sem o concurso realizar. Ainda tem mais essa. Ainda tem mais essa. Pessoas que foram colocadas como funcionárias públicas sem sequer serem concursadas. Entram lá e aí tentáculos enviados. E de repente estão sentados em cargos como funcionários públicos recebendo salário. E de repente até aposentados. Esse é o Estado brasileiro. Ninguém enxuga máquina pública diminuindo o salário, não. Aumentando previdência, não. Isso é injusto. A gente enxuga a máquina pública tirando, de fato, os ratos do lugar. Tirando, de fato, aqueles que foram colocados como funcionário público sem nunca passar. Sem ter o direito de estar lá. Isto é enxugar a máquina pública. Porque antes a gente lavou.
o lugar com soda cáustica. Porque o sebo é tanto, que a gente não vai precisar comprar sabão, não. O sabão vai estar lá. A gente vai trazer a soda cáustica e jogar. Isto nós vamos encontrar, se a gente tiver disponibilidade. Agora, trazer discurso debaixo do braço, achando que a gente vai ser coroado como um ministro que trouxe emprego, mudança, já já a gente perde o rabo. Sim, porque isso é você ser macaco. É você ser macaco. Já já você perde o rabo. Porque os coligados estão lá para passar os dados e você sequer conseguir, de fato, ter respeito pelo trabalho. E digo com toda certeza, essa gente não é fácil. Essa gente não é fácil. Essa gente tem tanta dominação sobre o lugar que ele sabe de fato derrubar, humilhar, escravizar, desrespeitar, utilizando das pessoas que eles colocaram lá. Então não basta de fato diminuir cargo comissionado. Procure saber por que multiplicaram quem está sentado, os aposentados e os novatos que chegaram lá. Sabe como é que é? Paraquedista. E de repente a gente vai passar a mão na boca e não vai, de fato, sorrir. Vai dizer, meu Deus, Brasil, meu Deus do céu, eu de fato estou numa banguela. Eu preciso de fato compreender que o povo brasileiro tem direito a viver, a ser cidadão de direito de fato, a não carregar esse Estado, a pagar de forma justa para ele ser aposentado, com a lei clara e no tempo determinado, conforme acordado. Porque a cada tempo muda a regra de aposentadoria, porque a gente não quer, de fato, entrar na casa e trazer a verdade da casa. A nação brasileira é uma questão de polícia. Uma questão de polícia. Não é de gente inteligente com pasta debaixo do braço para dizer, de fato, que a reforma é a parede da casa. O alicerce da casa está minado de diabos. Então não é tão fácil. Não é assim tão fácil. Obrigada. Aqui eu deixo meu recado. Tenha serenidade para analisar e compreender o que a lista de supermercado é capaz de nos ofertar.